Olá, crianças! Vamos para a atividade de português, hoje no livro Apis, páginas 70 a 74. Se você não estiver com o livro em casa, você pode acompanhar pelas imagens que eu vou colocar no grupo. Lembrando que não podemos escrever nesse livro, então apenas coloque no caderno o número da página, o exercício, qual é a letra do exercício e a resposta. Bom, a nossa lição começa com a leitura de uma crônica, uma lição inesperada. Eu não vou fazer a leitura, nós já fizemos a leitura desta crônica, eu vou deixar disponível para que você possa fazer novamente a leitura. Então, na página 70 e na página 71 está a leitura da crônica. Nós vamos começar o exercício aqui embaixo, palavras em jogo. Um pouco mais de tonicidade das palavras. Tonicidade é a sílaba mais forte da palavra. É a sílaba que nós pronunciamos com mais força. Todas as palavras têm uma sílaba mais forte e elas são apresentadas da última para a penúltima ou a antepenúltima. É uma das 3 últimas sílabas de cada palavra. Então, na unidade anterior, você estudou que as palavras podem ser classificadas em 3 grupos quanto à posição da sílaba tônica. Então, de acordo com a sílaba tônica, ela recebe uma classificação. Se ela estiver na última sílaba, nós chamamos de oxítonas. Por exemplo, café, chulé, coração. A última sílaba é a mais forte. Se ela estiver na penúltima sílaba, nós chamamos de paroxítonas. Por exemplo, Simone, caneta, parede. Observa que é a penúltima sílaba a mais forte. Se ela estiver na antepenúltima sílaba, nós chamamos de proparoxítonas. Por exemplo, matemática, líquido, médico, rápido, são exemplos de palavras proparoxítonas. Página 72. Exercício 2. Há palavras que têm a mesma grafia, mas cujos significados, eu não sei o que está escrito aqui, em razão da posição da sílaba tônica. Ele trabalhava em uma fábrica de peças para carros. Não se fabrica mais esse modelo de carro. Então, observem que aqui, nesta primeira palavra, eu leio fábrica. O mais forte é o Fá. A sílaba que eu pronuncio com mais força é esse primeiro Fá aqui, fábrica. Já no segundo exemplo, eu pronuncio fabrica. Não se fabrica mais esse modelo. A sílaba mais forte está no BRI. Fabrica, não se fabrica. Complete as frases com as palavras entre parênteses. Note que nessas palavras a posição da sílaba tônica é diferente. Então, aqui, eu tenho entre parênteses, duvida e dúvida. Tá vendo a diferença? Aqui onde tem o acento, eu leio dúvida. Essa que não tem acento, eu leio duvida. Então, vamos ver. Ela tem uma quanto a que roupa usar na festa. Então, ela tem uma duvida ou ela tem uma dúvida? Ela que ele vá à festa. Ela duvida que ele vá à festa ou ela duvida que ele vá à festa? Então, você vai encaixar a palavra. Eu queria que vocês colocassem número 2 no caderno, letra A, e escrevesse as 2 frases, tá? Para ter mais sentido a hora que eu for corrigir. B. Então, aqui no B eu tenho exercito, olha a diferença, e exército. Aonde está o acento é aonde eu leio com mais força nessas palavras.
Aqui não tem acento, então o mais forte é no si. Exercito, exército. Eu me todos os dias pela manhã. As tropas do auxiliaram no resgate dos refugiados. Então, você vai ver qual que você vai encaixar. Agora aqui, medico ou médico. Olha a diferença. Eu queria ser atendido pelo de plantão. Quando eu me corro risco de intoxicação. Então, você vai ver aonde você vai pôr o medico e aonde você vai pôr o médico. B. Transito e trânsito. O, nesta parte da cidade, é muito intenso. Eu nunca por esse caminho por temer um assalto. Tá? Então, você vai ver aonde você vai pôr, lembrando que a diferença entre elas é o acento, e a palavra que tem o acento é onde eu leio a sílaba mais forte. Então, aqui, trânsito. Aqui não tem o acento, transito. E, publico ou público. O estava bem animado quando aquela escola de samba passou na avenida. Eu sempre o resultado das competições do campeonato escolar de futebol. Então, encaixa a palavra. Copia as frases. F. Líquido e líquido. Todo mês, quando minhas contas, fico tão aliviado que nem me importo de ter ficado com tão pouco dinheiro para gastar. Ao tentar pegar o suco, a criança derramou todo o do copo. Líquido significa pagar, tá? Próxima página. Gente, nas minhas imagens apareceu uma imagem aqui e ela tá me atrapalhando de ler o exercício, mas no de vocês vão conseguir ler. Na crônica, para adquirir um alfinete de segurança, o personagem da crônica, eu não sei qual é a palavra, pode ter ido a um armarinho, loja em que se vendem produtos de itens de papelaria. Leia o nome de alguns produtos que podem ser vendidos em um armarinho. Então, aqui estão todos os nomes de objetos que podem ser vendidos em um armarinho. O armarinho é como se fosse um bazar, uma loja, tá? Continuem pintando as palavras de acordo com a legenda a seguir. Gente, não tá aparecendo a cor aqui, mas na foto que eu mandei no grupo tem a cor certinha, tá? Então, proparoxítonas são as palavras em que a antepenúltima sílaba é a mais forte. Essas palavras, elas vão ter um acento. Todas as proparoxítonas têm um acento. Por exemplo, aqui, ó, cânhamo, cânhamo, ó, última, penúltima, antepenúltima. Então, tem o acento, é proparoxítona. Plástico, última, penúltima, antepenúltima. Então, ela também é proparoxítona. Tá? É uma dica, todas as proparoxítonas vão ter acento na antepenúltima sílaba. Paroxítonas é quando é a penúltima, por exemplo, agulha, miçanga, tesoura, quando é a penúltima sílaba. E oxítona quando for a última sílaba, por exemplo, dedal, dedal, botão é a última sílaba, a mais forte, tá? Então, vocês vão pintar seguindo essa legenda. B. Observando a quantidade de nome dos produtos, observando a quantidade de nomes de produto que você pintou de cada cor, a que conclusão é possível chegar quanto à posição da sílaba tônica nas palavras da língua portuguesa? Essa é uma atividade de conversa, então você não vai fazer, tá? Hora de organizar o que estudamos. Observe o esquema a seguir e complete com um exemplo para cada tipo de palavra.
tonicidade das palavras. Toda palavra tem uma sílaba tônica, sílaba pronunciada com mais intensidade. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras podem ser oxítona, quando a sílaba tônica é a última. Exemplo, então você vai pôr uma palavra aqui, tá? Que seja oxítona, que a mais forte seja a última sílaba. Paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima. Exemplo, então você vai pôr aqui. Eu dei exemplo no primeiro exercício e no exercício anterior também tem alguns exemplos. Proparoxítonas, a sílaba tônica é a antepenúltima. Exemplo, você vai pôr aqui também. A página 74 é só a leitura da história em quadrinhos. Na crônica lida no início dessa unidade, você observou que o comprador não sabia explicar o que queria. Divirta-se agora com uma história somente em linguagem visual, em que uma compradora também tem um problema ao se comunicar com o vendedor. Então, aqui você só vai fazer a leitura e tentar entender a história em quadrinhos. Terminou a atividade, tira a foto e manda para a professora.